Tem alguém na montanha precisando da sua oração. O top é espiritual, minha irmã. Você precisa orar. Jesus está contigo, amém? Nos próximos dias, o choro vai ser espiritual. Falta de sono vai ser espiritual. Acordar à noite é espiritual. E vou te dizer mais, quer parar o seu carro no acostamento e começar a orar, esse é o momento certo. Eu vejo homens que não têm uma dimensão da experiência que eles vão viver. Sabe o que eles sabem? Eles sabem o que eles viram na internet, mas eles não têm uma dimensão do que eles vão viver. No início éramos pedra bruta, marcados pelas quedas, feridos pelo tempo, endurecidos pela dor. Mas então as águas chegaram, não águas comuns, mas as águas vivas que fluem do trono de Deus, águas que lavam, águas que curam, águas que moldam o coração do homem. Como a pedra, que ao longo dos anos vai sendo moldada pelas correntes, nós também somos moldados pela graça. Desfrute o caminho! Legendário 01, um dia ele disse assim: aquele que deseja seguir o meu caminho precisa tomar a sua cruz, negar a si mesmo para poder me seguir. A redenção em Cristo não é um evento, é um processo. É o fluxo constante do amor que esculpe a alma com paciência e propósito. Cada cicatriz, cada rachadura, Ele toca. Cada parte que parecia impossível de restaurar, Ele redime. Porque em Cristo, até a rocha mais dura encontra nova forma. Lavados pelas águas, renascemos. Serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? A vida pelos nossos amigos! Seja inquebrantável diante daquilo que é errado. E seja quebrantável diante de Deus, diante do nosso Criador. Em nome de Jesus. Amém. Essa é a redenção. Essa é a obra de Cristo. E ela continua hoje em você. Pode pedir entender. Pode pedir para alguma desculpa para tudo. Eu já subi a montanha mais de 5 vezes. E toda vez eu subo a montanha, Deus renova minha força. E toda vez eu subo a montanha, Deus está falando comigo. Aleluia. Por Jesus, Ele nunca dividiu de você.
Ainda mais de virtude de poder. Poder de virtude. Quando vem você procurou Jesus. Quando vem você procurou Jesus. Um momento de perder do pecado. Quando vem você está com um monte de culpa. Para não ler a Bíblia, para não orar, para não buscar Deus. Quando vem você está com um monte de culpa. Para tua esposa, para o seu filho, para tua família. Quando vem você reclamou a tua família, reclamou para tua esposa, reclamou para o teu filho. Quando vem você está reclamando. Vem você está. Levanta a mão. Tá, Deus. Eu tenho uma esposa linda. Tá, Deus. Eu tenho um filho lindo. Tá, Deus. Eu tenho a vida boa. Um emprego bom. Uma saúde boa. E vem você olhar para o problema. Vem. Olha essa vida linda, você tá vendo? Tudo de ti. Deus fez para você. E vem você olhar para o problema. Vê a piedade de Deus. Vê o amor de Deus agindo sobre você. E para de murmurar, para de reclamar. Você acontece, essa montanha não é nada. Você é a montanha, essa montanha você está comigo, é só comigo. Tem muita montanha para a vida toda. Tem muito poder na tua vida toda. E toda vez você comigo, a montanha da tua vida, você vai dividir. Você vai dividir na tua família. Você vai dividir na tua casa. Você vai dividir de Deus. Você vai dividir da tua fé. Então, para de murmurar. Para de reclamar. Levanta a cabeça e olha para frente. Porque Deus está a nossa frente. Deus é a nossa força. Deus é nosso caminho. Deus é nossa verdade. Deus é nosso tudo. Amém. Amém. Não desista, que rindo ou chorando, doendo, gemendo, sangrando, uma hora você chega lá. Tô tão feliz, gente. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor. Eu sou o Ivaninho Oliveira, legendário 125446 e pai de 2 filhas e 1 filho. Tenho uma esposa maravilhosa, a pastora Claudiene. Também sou pastor na minha igreja. E passar pelo legendário foi algo que no começo eu não criei tantas expectativas, mas no chegar lá, ver o mover de Deus, o agir de Deus no meio de tantos homens glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, nós sendo levados ao nosso extremo. E quando me faltavam as forças, eu recorria ao Senhor Jesus, o legendário número 1. E o interessante é que eu tenho um laudo que eu sou inválido, e por causa do acidente que eu tive, eu fraturei a minha coluna. E ali, naquele momento ali, sendo levado ao extremo, não tendo mais força, recorrendo a Jesus, eu vi que eu tinha forças da onde eu não conseguia por mim mesmo. Eu sabia que Jesus estava ali naquele momento e que Ele estava me levando ao topo da montanha, porque eu estava ali para subir aquela montanha, vencer os desafios, mas desafios a qual eu não conseguiria sem Jesus Cristo. E eu vi tantos testemunhos, tantos homens tentando abandonar, querendo deixar.
E ali nós aprendendo que família não deixa família. Família não abandona família não deixa brecha. E eu também ali, eu vi que tantas falhas que eu tinha dentro do meu lar, até mesmo no ministério que Deus colocou na minha mão, num chamado que Ele tem sobre a minha vida, e algo que resignificou verdadeiramente a minha vida e deu um novo rumo, um novo norte para a minha vida. E eu lembro que Deus falou muito a respeito da minha relação com a minha esposa, da minha relação com os meus filhos, e de tantas coisas que às vezes eu era tão explosivo que Deus me deu um direcionamento novo para a minha vida. E ali eu aprendi verdadeiramente o sentido de ser família, de caminhar como um homem que tem princípios, porque às vezes achamos que somos tão independentes, mas na realidade nós temos grandes falhas como homens. Mas ali Deus mostrou e moldou o meu caráter e me colocou verdadeiramente conforme a vontade dEle. Eu lembro que a saudade era grande da minha família, da minha esposa principalmente. Eu lembro quando eu cheguei em casa, parecia que Deus tinha tirado ali uns 1000 quilos das minhas costas de peso. E eu lembro que eu cheguei em casa, olhei para minha esposa com um olhar diferente, com um sentimento diferente, de dever cumprido onde eu estava, mas que ali ia começar verdadeiramente uma nova montanha, novos desafios, mas com uma vida com um novo direcionamento de Deus, o legendário número 1, com amor, ali com honra, com unidade dentro da minha casa, não deixando brechas mais aonde eu deixava, não deixando verdadeiramente de viver e fazer aquilo que verdadeiramente um homem tem que fazer. Legendário, hoje eu posso dizer que eu posso indicar para todos os meus amigos, para todos aqueles que eu nem conheço, porque me perguntaram antes de eu ir que tantos vídeos falando mal do Legendários, e eu lembro que a minha palavra foi: eu não posso dizer de algo que eu ainda não vivi. E ao chegar naquele lugar, a passar por tantos desafios e vencer tantos desafios, algo que só poderia ser vencido porque Jesus estava adiante da minha vida, eu posso sim hoje verdadeiramente dizer que Legendário é para todo homem passar. Você que ainda não passou, passa, que você vai ver que isso vai resignificar a sua vida e dar um novo sentido, um novo norte para a sua vida, para que você seja um novo homem na presença de Deus. Aú! Eu subo a montanha, eu não tenho medo, esse é o meu lugar. Sou o Anderson Carlos Souza Lopes, legendário 125347, casado com a Selma Gomes de Souza, a mulher mais bonita do mundo, uma bênção na minha vida. Tenho filhos abençoados no Senhor Jesus, o qual Deus me deu como herança. O que eu queria falar para vocês sobre Legendário. Legendário para mim foi uma experiência surreal, uma experiência que, diferente do encontro com Deus, onde nós somos servidos o tempo todo, a experiência com Legendários é onde eu aprendi também o que é servir. Uma experiência fantástica, uma experiência inesquecível. E eu me lembro dos momentos que eu tive na montanha, andando, caminhando junto com meus irmãos, ali onde eu recebi uma família, onde eu aprendi que família não se deixa brecha, família se conecta, família não se larga, não se abandona. Então nós, o tempo todo, nós contribuindo uns com os outros mutuamente, ajudando uns aos outros, passamos por esse processo. Então, alguns momentos que eu tive ali de experiência com o Senhor, para mim o top, que é a subida na montanha, o top, ele é sobrenatural, totalmente, desde o início ao final. Então, desde o momento que eu entrei na montanha, que eu comecei a caminhada, eu disse para o Senhor que eu queria algo sobrenatural na minha vida. Eu fui com o coração aberto. Então, falando com Deus sobre isso, durante vários momentos da caminhada eu pude ver Deus agindo. E uma das experiências que eu tive foi o momento que as forças se acabaram, eu vi as forças indo embora e eu, a pique subindo, né? E o irmão, ele chegou em mim e me deu um empurrão.
Quando ele me empurrou, ele perguntou se eu estava bem, eu disse para ele que estava tudo bem, e eu virei o rosto para ele na hora e falei assim: Deus acabou de usar você para falar comigo. E ele disse: o que foi? Eu falei assim: Deus me disse que eu sozinho não consigo. Então isso foi tremendo, que às vezes na caminhada, na subida da montanha da vida, nós precisamos de uns empurrões, e esses empurrões vai vir de Deus na nossa vida. Nós precisamos estar com o coração aberto para entendermos que sozinho nós não somos nada. Então, cheguei em casa, fui muito bem recepcionado pela minha linda esposa, minha família, e foi uma experiência tremenda, no qual até hoje Deus ainda está fazendo algo. A montanha continuou após a nossa vinda, continua, só que nós, com experiência no Senhor, preparados no Senhor, a gente vai mais longe com a nossa família. Então, família é tudo para nós hoje. Você que não foi, vá, se prepare. Esposa, inscreva seus maridos, já aproveite aí as novas inscrições que estarão disponíveis logo mais. Então, coloque seu marido para servir, coloque seu marido para participar dessa experiência incrível. Ele não voltará do mesmo jeito que ele foi, que ele subiu aquela montanha, tá?